Você sabia que algumas escolhas que fazemos na vida adulta podem aumentar ou reduzir o risco de demência no futuro? E que algumas dessas escolhas nem sempre parecem estar relacionadas ao cérebro? No vídeo anterior, falamos sobre educação e estímulo cognitivo, um dos fatores mais estudados na prevenção de demência. Mas agora vamos falar sobre os fatores que começam ou se intensificam na vida adulta e o que podemos fazer para preveni-los. Se você chegou agora, eu sou Bárbara Cabral, terapeuta ocupacional, professora, pesquisadora e especialista em gerontologia. Aqui no canal te ajudo a entender a demência de forma descomplicada e baseada em evidências. Então, já se inscreve e ativa o sininho para não perder essa série. Agora, vamos direto ao ponto. O primeiro fator de risco da vida adulta é a perda auditiva não tratada. Você já ouviu falar que problemas de audição podem aumentar o risco de demência? Pois é, isso acontece porque a audição desempenha um papel fundamental na forma como o cérebro processa informações. Quando não ouvimos bem, o cérebro precisa se esforçar muito mais para compreender os sons, e isso pode sobrecarregar suas funções cognitivas. Além disso, a perda auditiva pode levar ao isolamento social, que também é um fator de risco para demência que vamos ver mais na frente. E olha esse dado impressionante. Quanto mais tempo a perda auditiva fica sem tratamento, maior é o risco. Por exemplo, pessoas que convivem com perda auditiva por mais de 25 anos têm um risco significativamente maior de desenvolver demência. Mas a boa notícia é que o uso de aparelhos auditivos pode ajudar a reduzir significativamente esse risco. Só que não adianta simplesmente procurar o melhor aparelho do mercado, comprar e sair usando. É essencial fazer uma avaliação auditiva adequada, com um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo especialista para entender o melhor tratamento para cada caso. Agora, o que nós podemos fazer na prática? Se você ou um familiar tem dificuldades para ouvir, procure um especialista o quanto antes. Quanto mais cedo a perda auditiva for tratada, menor o impacto no cérebro. Além disso, mantenha a comunicação ativa. Mesmo que a audição esteja reduzida, estimule conversas, músicas e atividades sonoras que sejam prazerosas para a pessoa. E aqui vai uma orientação muito importante. Evite o isolamento social. Muitas pessoas com perda auditiva param de sair e diminuem as interações porque têm dificuldade em entender as conversas, principalmente em ambientes barulhentos. Se for o caso de um familiar, incentive-o a participar de momentos sociais, mas com algumas adaptações. Pergunte, por exemplo, a ele o que pode tornar esse momento mais confortável. Por exemplo, falar mais alto pode não ajudar e, em muitos casos, até atrapalha a compreensão. Em vez disso, fale devagar e de frente para a pessoa para que ela possa acompanhar a conversa melhor. Ajuste o ambiente sempre que possível. Se estiver em um local muito barulhento, como um restaurante, uma festa, tente escolher um local mais silencioso e falar de frente para a pessoa, porque assim ela pode fazer leitura labial. E tem mais, a perda auditiva não é o único fator da vida adulta que pode aumentar esse risco. Outro aspecto essencial para a saúde do cérebro é a saúde emocional. E aí vamos para o segundo fator, que é a depressão. Ela afeta diretamente o cérebro, aumentando a inflamação, desregulação de hormônios como cortisol e reduzindo a plasticidade cerebral. E mais, a relação entre depressão e demência é bidirecional, ou seja, a depressão pode ser um fator de risco para demência, mas também pode ser um sintoma precoce da doença.
Um grande estudo mostrou que pessoas diagnosticadas com depressão tinham um risco 2 vezes maior de desenvolver demência mais tarde na vida. E o risco era ainda maior para aquelas que tiveram episódios depressivos recorrentes ao longo dos anos. No entanto, quando as pessoas receberam o tratamento adequado, ou seja, com terapia, medicação ou uma combinação dos dois, elas tiveram um risco menor de desenvolver demência no futuro. Então, o que podemos fazer? Se você ou um familiar tem sintomas de depressão, procure ajuda profissional. Depressão não é frescura, nem fraqueza. E o tratamento adequado pode fazer toda a diferença, não só para a saúde mental, mas também para a saúde cognitiva. Manter uma rotina de atividades prazerosas e estimulantes, praticar atividade física regularmente e manter conexões sociais são atitudes que ajudam tanto no tratamento da depressão como na prevenção da demência. E já que falamos sobre impactos no cérebro, tem um outro fator que merece atenção: o traumatismo craniano. Esse é um fator menos falado, mas extremamente importante. Pessoas que sofreram traumatismo craniano moderado ou grave têm um risco até 80% maior de desenvolver um quadro de demência. Isso acontece porque o impacto forte na cabeça pode causar danos irreversíveis às estruturas cerebrais. E mesmo os traumas leves, como concussões repetidas e em esportes de contato, podem aumentar o risco ao longo do tempo. Estudos mostram que ex-jogadores de futebol, rugby, boxe, por exemplo, têm uma incidência muito maior de doenças neurodegenerativas do que a população em geral. Um caso que ficou bastante conhecido aqui no Brasil nos últimos anos foi do lutador de boxe Maguila. Ele teve o diagnóstico de uma doença neurodegenerativa chamada encefalopatia traumática crônica do boxeador, que também é conhecida como a demência do pugilista. Maguila faleceu em outubro de 2024, 11 anos após esse diagnóstico. Mas então, o que podemos fazer para reduzir, esses fatores de risco? Bom, se você pratica esportes de contato ou tem um trabalho que envolve risco de quedas ou impacto na cabeça, use os equipamentos de proteção adequados. Não negligencie o uso desses equipamentos. Eles são fundamentais a curto e a longo prazo. E para pessoas idosas, prevenir quedas é essencial. Instalar barras de apoio no banheiro, evitar tapetes escorregadios e garantir uma boa iluminação em casa são medidas simples que podem evitar acidentes muito sérios. Agora, sobre outros fatores, tem uma frase muito conhecida que resume bem o que vamos falar a seguir, que é a seguinte: o que é bom para o coração é bom para o cérebro. Você já ouviu? Essa não é só uma frase de efeito. Os estudos mostram que muitos fatores de risco para doenças cardiovasculares também aumentam o risco de demência. E afinal, quais são esses fatores? Bom, o primeiro é a hipertensão. A pressão alta pode dobrar o risco de demência. Isso porque, com o tempo, a hipertensão pode causar microlesões nos vasos sanguíneos, inclusive do cérebro, reduzindo a oxigenação lá e favorecendo o acúmulo de proteínas que são associadas à demência, aumentando o risco, por exemplo, de uma demência vascular. O outro fator de risco é a diabetes. A diabetes tipo 2 aumenta significativamente o risco de demência, pois compromete a forma como o cérebro processa a glicose, que é a sua principal fonte de energia. E tem mais. O risco é ainda maior para pessoas que desenvolveram diabetes na meia-idade. Aqui é importante diferenciar. Diabetes tipo 2 é uma condição que está muito ligada a fatores como alimentação, sedentarismo, genética, diferente do diabetes tipo 1, que geralmente aparece na infância e exige um uso de insulina desde o início. O tipo 2 se desenvolve ao longo da vida,
principalmente na fase adulta. Então, se não for controlada, esse tipo de diabetes pode afetar o coração, os rins, a visão e até aumentar o risco de demência. Um outro fator é o colesterol alto. O colesterol LDL, que é conhecido como um colesterol ruim, quando está elevado na fase adulta, pode aumentar o risco de demência no futuro. E aqui entra um ponto importante. O colesterol alto muitas vezes não dá sintoma e por isso passa despercebido. E esse acúmulo de colesterol pode provocar inflamações e reduzir o fluxo sanguíneo para o cérebro, prejudicando assim as funções cognitivas. Um outro fator é o sedentarismo. A falta de atividade física aumenta o risco de demência em até 40%. Isso porque o exercício tem um impacto na circulação sanguínea, no metabolismo, no cérebro e até na produção de substâncias que protegem os neurônios. Outro fator é a obesidade. O excesso de peso, principalmente o acúmulo de gordura abdominal, está associado ao maior risco de inflamação crônica e resistência à insulina, processos que contribuem para o desenvolvimento da demência. E um outro fator é o tabagismo. O cigarro dobra o risco de desenvolver demência. Isso porque as substâncias tóxicas do cigarro aumentam a inflamação, comprometem a circulação sanguínea no cérebro e aumentam o risco de doenças cardiovasculares. E por fim, o último fator é o consumo excessivo de álcool. Os estudos mostram que pessoas que consomem grandes quantidades de álcool regularmente têm um risco muito maior de desenvolver demência. Isso porque o álcool em excesso causa inflamação no cérebro, prejudica a comunicação entre os neurônios e pode levar à atrofia cerebral. Mas e o consumo moderado? Você pode perguntar, né? Esse é um ponto polêmico, porque algumas pesquisas sugerem que pequenas quantidades de álcool podem até ter efeitos protetores. Mas a verdade é que não se sabe ainda qual é o nível seguro quando estamos falando de prevenção na demência. Então, o ideal mesmo é evitar o consumo excessivo e, se possível, reduzir ou eliminar o álcool da rotina. Mas a boa notícia sobre tudo isso é que essas condições são potencialmente modificáveis. Pequenas mudanças no estilo de vida podem reduzir significativamente o risco de demência. Então, o que a gente pode fazer na prática? O primeiro ponto é o controle da pressão arterial. Manter a pressão dentro dos níveis adequados reduz o risco de AVC, são os derrames e outras lesões cerebrais. Alimentação equilibrada, ou seja, dentro das possibilidades de cada um, ter uma dieta rica em vegetais, frutas, peixes e alimentos saudáveis, além de reduzir o consumo excessivo de sal e de gorduras saturadas, pode ajudar a reduzir o risco de declínio cognitivo. Um profissional que contribui grandemente para isso é o nutricionista, inclusive para pessoas que têm diabetes e dificuldades em controlar, na verdade, o consumo de açúcares. Outro ponto é a atividade física regular. Exercícios físicos melhoram a circulação cerebral, reduzem o estresse oxidativo e promovem a neuroproteção. E você não precisa se tornar um atleta. Pequenas mudanças como caminhar mais, dançar, praticar um esporte ou alguma atividade física regularmente já fazem muita diferença. Percebam aqui que se manter ativo ajuda no controle de sintomas depressivos, a manter bons níveis de colesterol, da pressão sanguínea, ou seja, tente encontrar atividades que te façam bem. Não tenha medo de experimentar atividades novas e busque também orientação de profissionais de saúde, como o educador físico ou fisioterapeuta, caso você já tenha também alguma comorbidade, como diabetes ou artrose, por exemplo. Além disso, tenho que chamar atenção para o abandono do cigarro. Parar de fumar reduz rapidamente os danos vasculares e melhora a oxigenação cerebral. Hoje em dia, existem vários tratamentos que podem ajudar nessa jornada, inclusive programas gratuitos nos postos de saúde voltados para a cessação do tabagismo.
recomendo que você procure o agente comunitário de saúde, o ACS, ou a própria unidade básica de saúde para pedir mais informações a esse respeito. Além disso, se você tem um ou mais fatores de risco, é importante manter o acompanhamento de saúde e seguir as recomendações propostas. Com relação ao consumo de álcool, o consumo moderado de álcool, reduzir ou preferencialmente evitar esse consumo excessivo ajuda a preservar funções cognitivas e a saúde neuronal. Enfim, o cérebro e o coração estão mais conectados do que a gente imagina, não é mesmo? Cuidar de um é proteger o outro. Como eu falei, pequenas mudanças no presente podem fazer toda a diferença no futuro. E que tal, então, a gente começar agora? No próximo vídeo, vamos falar de fatores de risco que surgem a partir dos 60 anos e o que podemos fazer para minimizar seus impactos. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal para não perder a continuação dessa série. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!